Fala pessoal, aqui é o Matheus e hoje nós vamos falar de um manejo de distúrbios hidroeletrolíticos que é extremamente comum, né, no ambiente hospitalar, às vezes aparece aí no ambiente ambulatorial também, quando mais leve, né? Quem vai trazer para a gente as informações e essa revisão vai ser a Fernanda. Esperamos que vocês gostem. Oi, pessoal. Oi, Matheus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dos distúrbios hidroeletrolíticos, alguns deles, né, mais comuns na prática clínica, e principalmente aquelas dúvidas que a gente tem, às vezes, na hora de prescrever algumas reposições. Hoje, pessoal, o nosso foco vai ser principalmente nas reduções desses eletrólitos, né? Na hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Para a gente começar, a gente vai falar do potássio. Como é que a gente deve avaliar, Fernanda, essas alterações, né, das redução dos níveis do potássio? Certo. Então, pensando no potássio, né, que é um dos distúrbios, a hipocalemia, né, um dos distúrbios hidroeletrolíticos mais comuns que a gente vê na prática clínica. Eu acho que primeiro é importante a gente lembrar que o potássio, ele é um íon predominantemente intracelular, que é obtido por meio da dieta. No nosso corpo, ele é armazenado principalmente no tecido muscular. Ele é excretado pelo rim, e aí lá no rim, a maior parte do potássio que é filtrado pelo glomérulo vai ser reabsorvido no túbulo proximal e na alça de Henle. Enquanto a maior parte do potássio excretado deriva de uma secreção tubular no túbulo coletor cortical, um processo que é mediado pela aldosterona. Então, a hipocalemia, né, ou níveis séricos baixos de potássio, isso pode acontecer principalmente em 4 contextos. Primeiro, num contexto de baixa ingesta, já que é o meio pelo qual a gente adquire esse íon. Segundo, por perdas do trato gastrointestinal. E aí aqui, principalmente em contextos de diarreia, e aí aqui eu entro, né, também o caso do uso de laxativos em excesso e vômitos, mas principalmente diarreia. No terceiro caso, né, eu posso ter perdas do potássio pelo rim, e aqui principalmente com o uso de diuréticos, e aí se a gente lembrar o local pelo qual ele é reabsorvido, né, então seriam diuréticos tiazídicos, a furosemida, que são os diuréticos de alça, ou a acetazolamida, que afeta principalmente o túbulo proximal, o aumento da atividade mineralocorticoide por algum motivo, então casos de hiperaldosteronismo, alguns casos de acidose tubular renal, e aí entra aqui no hiperaldo, hipomagnesemia e alguns medicamentos que aumentam a perda do potássio pelo rim, como a anfotericina, né, no caso de algumas tubulopatias. E aí o quarto contexto pelo qual eu posso ter hipocalemia seria um caso onde eu tô tendo um shift intracelular, né, que a gente fala que é uma entrada do potássio para dentro da célula. Isso acontece em casos onde eu tenho um aumento da atividade da bomba de sódio potássio ATPase ou alterações em vias de transporte do potássio. Podem resultar em uma hipocalemia transitória por um aumento dessa entrada do potássio para dentro da célula. Alguns contextos, né, algumas situações onde eu tenho esse shift intracelular. Então, o uso da insulina, um aumento da atividade beta-adrenérgica, e é isso tanto com situações de estresse, quanto mediado por medicamentos, por exemplo, beta-2 agonistas, né? O uso de noradrenalina, epinefrina. Situações de alcalose metabólica. Situações onde eu tenho um aumento da produção de células sanguíneas, e aqui entra principalmente aquele contexto onde eu tenho alguma deficiência carencial importante, como B12 e ácido fólico, e após a reposição, por um aumento da produção de células sanguíneas, eu tenho um estímulo para a entrada desse íon para dentro da célula. E a síndrome de realimentação, que entra num contexto de um aumento da produção de insulina. Legal, Fernanda. Então, nessa última etapa, né, a gente tem que pensar se o problema do potássio entrar na célula, né, nesses shifts, é por falta de energia, por uma alteração do equilíbrio de cargas intra e extracelular, e a gente vai acabar lembrando dessas situações, né? A insulina, que é o que vai facilitar essa troca, né, para a entrada da glicose e saída do potássio, e, por exemplo, da síndrome de realimentação aí com um mecanismo muito semelhante. E aí, quando a gente está falando de hipocalemia, quais níveis a gente está falando e como é que a gente segue aí para reposição? Então, geralmente, o valor sérico do potássio que a gente considera normal é de 3,5 a 5,5. Pensando na hipocalemia, então a gente vai considerar um valor menor que 3,5. E aí, os objetivos da terapia da reposição do potássio, né, vão ser prevenir ou tratar algumas complicações que podem estar relacionadas a esse distúrbio hidroeletrolítico, né, principalmente aquelas complicações mais graves. Então, arritmias, paralisias, rabdomiólise e fraqueza diafragmática. Então, lembrar que o potássio, igual a gente já comentou, ele está dentro principalmente do tecido muscular e tem muita relação com as células musculares, né, de músculo esquelético e também do cardiomiócito, né, então da musculatura cardíaca.
Então, como que a gente vai fazer essa reposição? Primeira coisa que a gente vai ter que pensar isso para qualquer distúrbio hidroeletrolítico e distúrbios ácido-base vai ser a gente tentar corrigir a causa subjacente. Mas pensando em como eu vou repor o potássio, a gente tem duas principais formas de reposição, de administração. Eu posso fazer isso pela uma reposição via oral, em forma de xarope ou comprimido, e isso vai acontecer mais em contextos onde eu tenho uma hipocalemia leve a moderada, e aí em casos mais graves eu vou fazer na forma endovenosa. E aí, a principal solução que eu tenho disponível, né, principalmente no ambiente intra-hospitalar, que é o caso que a gente está comentando, vai ser o cloreto de potássio a 19,1%. Lembrar que nessa solução, a concentração do potássio vai ser de 2,5 mEq por ml, mais ou menos. A gente tem outras formulações, por exemplo, bicarbonato de potássio, o fosfato de potássio, que a gente acaba usando um pouco menos. No caso, o fosfato de potássio, a gente vai falar um pouco mais dele quando a gente for falar da hipofosfatemia. Então, como que na prática vai ser feito isso? Então, hipocalemias leves a moderadas, então um potássio acima de 3. Geralmente eu posso fazer uma reposição via oral, e aí aqui eu vou fazer 10 a 20 mEq de potássio via oral, 2 a 4 vezes por dia. Isso dá mais ou menos 20 a 80 mEq por dia. E aí, naqueles pacientes onde eu sei a causa e eles têm uma perda renal crônica de potássio, também pode ser vantajoso usar como um tratamento adjuvante algum diurético poupador de potássio, por exemplo, a espironolactona ou a amilorida. Em casos de hipocalemia mais grave, onde eu tenho um potássio abaixo de 3 e principalmente abaixo de 2,5, a gente vai precisar talvez fazer uma reposição mais rápida. E aí aqui, a gente vai se preocupar com duas coisas principalmente: a velocidade de infusão e a concentração da solução na reposição. Isso devido a alguns riscos, teóricos de flebite ou indução de arritmias. Pensando na velocidade de infusão, o potássio ele pode ser administrado até uma velocidade recomendada de 10 mEq por hora, até 20 em alguns casos, mas geralmente a gente segue a regrinha dos 10 mEq por hora. Em casos onde eu tenho uma hipocalemia muito grave e ameaçadora à vida, a gente tem um respaldo na literatura para fazer taxas de reposição de até 40 mEq por hora, mas isso vai ser a exceção da exceção. Em relação à concentração da minha solução, a gente pode fazer infusões em veia periférica com concentrações de até 20 a 80 mEq por litro. E aí aqui a concentração, muito aumentada, ela aumenta o risco principalmente de flebites. E aí no acesso central, eu posso fazer uma infusão com uma concentração de até 200 mEq por litro. Então aqui é muito mais permissível por conta do calibre, do meu acesso para a administração da solução. É importante lembrar que, na maioria das vezes, a gente vai diluir esse potássio em soro fisiológico, água ou Ringer lactato. Por quê? É bom sempre a gente evitar a infusão dessas soluções em meio com soro glicosado. Uma vez que, igual a gente já comentou, a presença da glicose junto com o potássio, ela pode favorecer o shift para dentro da célula. E aí, em vez de eu aumentar o meu potássio extravascular, a administração do potássio junto com em soluções glicosadas, pode favorecer o transporte desse íon para dentro da célula, aquele shift que a gente comentou. E aí eu posso até reduzir mais ainda os níveis séricos do potássio. Legal, Fernanda. É interessante, que quando a gente vai estudar essas reposições de potássio, nós temos realmente esses limites, Limite de infusão por tempo, A gente tem esses 10 a 20 mEq hora e essas concentrações. Os estudos que embasam essas condutas, eles são estudos antigos. E aqui eu encontrei, para fazer a revisão para esse episódio, eu encontrei dois estudos, um de 1990 e um de 1991. O de 1990 foi publicado no JAMA Internal Medicine e ele foi uma avaliação retrospectiva de 1.300 pacientes, mais ou menos, que receberam administração de potássio intravenoso na diluição de 20 mEq em 100 ml. Então é uma diluição até considerável, daria ali esses 200 mEq por litro. E 77% dos pacientes receberam essa solução em veia central e 23% receberam em veias periféricas. Foram documentados 3 episódios de dor, no local da infusão dos pacientes que receberam a infusão em veia periférica, levando à descontinuidade da infusão, e não foram documentadas eventos adversos em pacientes que receberam a infusão por acesso venoso central, e também não foram documentados alterações do ritmo, alterações eletrocardiográficas. E essa infusão desse estudo foi variável, mas a maioria deles foi dentro de 1 hora. E aí outro estudo, de 1991, publicado na revista Critical Care, ele avaliou a infusão de potássio em 48 pacientes. Esse já é um pouco menor, mas o que é interessante?
foi avaliado também concentrações diferentes. Então, eles infundiram 20, 30 e 40 mEq diluídos em 100 ml. Então, uma concentração de 200 a 400 por litro e infundindo em 1 hora. E aí também, nesses 48 pacientes, não foram identificados eventos adversos do ponto de vista eletrocardiográfico, alguma disfunção cardíaca, mas todos esses pacientes desse segundo estudo tiveram infusão em acesso venoso central. Imagino que daqui surja essa indicação, né, que naqueles pacientes de muito alto risco, de hipocalemia muito grave, a gente tem uma certa segurança de fazer ali essa concentração maior de 40 mEq em 100 ml, mas lembrando que segurança a gente não demonstra, né? Eu gosto muito do que o Dr. Luiz Cláudio Correia fala, que segurança não se demonstra, né? A gente normalmente busca entender os prós e os contras e aquilo que compensa fazer com base no que a gente está vendo o paciente. Então, se a gente está vendo um paciente com nível muito baixo, a gente entende que o risco que a gente está correndo fazendo essa infusão é maior, sobrepõe, na verdade, o possível dano gerado. Porque aqui a gente está falando de 48 pacientes, mas invariavelmente, em algum momento, pode ter acontecido um efeito adverso num paciente que recebeu 40 mEq em 100 ml por 1 hora e a gente não consegue demonstrar segurança por esses estudos, mas a gente tem relatos que mostram pra gente que em situações de maior risco, a gente pode tomar essas condutas. Fernanda, e recentemente, então, seguindo nessa questão da reposição do potássio, recentemente nós tivemos atualizações, principalmente em relação aos níveis desse íon nos pacientes cardiopatas, né? Foi um estudo publicado no ESC, né, de 2025. O que você traz pra gente a esse respeito? Certo, Matheus. Então, pensando, né, você já comentou um pouco sobre a concentração e a velocidade de infusão do potássio, né, estudos pra gente tentar embasar isso. E aí eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo que estiver ouvindo esse episódio já ouviu em alguma discussão de cardiologia que os pacientes cardiopatas, e aí principalmente aqueles que já fizeram muitas arritmias, eles têm um benefício de manter níveis mais elevados de potássio, né? Geralmente a gente ouve falar que a gente tem que buscar um nível sérico de potássio acima de 4 para esses pacientes. E aí, pensando, né, se isso realmente é verdade, existem alguns estudos que tentam fazer essa avaliação. Existem alguns estudos observacionais mais antigos que sugerem que níveis de potássio plasmático aumentam os riscos de arritmia ventriculares em uma curva em U. Ou seja, eu tenho um maior risco de arritmias em concentrações abaixo de 4 ou concentrações acima de 5, principalmente em pacientes cardiopatas. E aí, pensando nisso, esse estudo, né, ele chama podcast, ele foi apresentado na ESC, né, no Congresso Europeu de Cardiologia, no ano passado, e foi publicado em novembro, né, do mesmo ano no New England. E aí, a ideia dele era investigar se a manutenção de níveis séricos de potássio mais elevados, ou seja, de 4,5 a 5, poderiam melhorar desfechos clínicos arritmogênicos em pacientes com alto risco de arritmias ventriculares. Como que foi feito isso? Então, é um ensaio clínico randomizado, controlado, aberto. Foi conduzido em 3 locais da Dinamarca. Foram incluídos 1.200 indivíduos, e aí aqui todos tinham CDI ou o TRCD, né, que é aquele dispositivo do Resync com o CDI. Todos os pacientes tinham mais de 18 anos de idade, um potássio plasmático menor ou igual a 4,3 e uma taxa de filtração glomerular acima de 30. E aí foram randomizados, né, 2 grupos, né, 600 pacientes no grupo de intervenção, que era de manter o potássio sérico entre 4,5 e 5, e 600 no grupo controle. Esses pacientes foram acompanhados por 6 meses com exames de sangue e avaliação do dispositivo, né? No caso, o CDI. E aí, o aumento do potássio para esses pacientes, ele foi orientado tanto em relação à ingesta pela dieta, suplementos de potássio, então reposição, ou terapias com agonista do receptor mineralocorticoide, então os poupadores de potássio. O desfecho primário que foi avaliado foi o composto de arritmia ventricular, hospitalização por arritmias ou por IC, requerendo algum tipo de intervenção, ou mortalidade por todas as causas em 5 anos. E aí, no final do estudo, o desfecho primário composto, né, foi considerado significativamente menor no grupo de intervenção, em comparação com o grupo controle. Então, 22,7% dos pacientes que receberam a intervenção, né, da reposição do potássio tiveram arritmias, em comparação com 29,2% do grupo controle. E os principais impulsionadores dessa diferença foram, então, quando eles foram avaliar qualquer terapia apropriada do CDI, então choque ou estimulação anti-taquicardia, aconteceu em 15,3% dos pacientes no grupo com potássio em níveis mais elevados, versus 20% no grupo controle. As hospitalizações não planejadas por arritmias aconteceram em 6% no grupo de intervenção e 10% no grupo controle,
não houve, no final, diferença em relação à mortalidade e os desfechos de segurança, ou seja, hospitalização por hiper ou hipocalemia ou disfunção renal, foram semelhantes para ambos os grupos. Então, aqui nesse estudo, no caso, a gente conseguiu fazer uma avaliação, mas de um grupo muito restrito, né? Que são aqueles pacientes que já têm um alto risco arritmogênico, no caso, pacientes que já têm até dispositivos ou de prevenção primária ou de prevenção secundária. Legal, Fernanda, aqui a gente consegue representar um pouco melhor, né, a recomendação, né? Então, ficava assim nebuloso, todo paciente cardiopata com histórico de arritmia. Aqui a gente consegue fechar um contexto que isso pode ser mais, de fato, benéfico, né? Esses pacientes já com um histórico arritmogênico, ou seja, portadores de CDI ou TRCD, se não portadores de histórico ou com fatores de risco muito importantes. A gente tem aí um NNT que fica ali por volta de 15 para evitar esse desfecho composto, que mesmo não sendo com diferença em mortalidade, a gente sabe que o choque pelo CDI é extremamente desconfortável, então é clinicamente relevante, assim como uma hospitalização. Lembrando que o corte de função renal é muito importante, porque alguns pacientes já com uma função renal mais deteriorada podem ter hipercalemia pela reposição inadvertida. Vamos seguir então para o magnésio, né? O nosso próximo íon a ser avaliado. Como é que a gente aborda e trata a hipomagnesemia, Fernanda? Certo, então acho que o magnésio quase sempre vai vir acompanhado do potássio, né? Ele também é um eletrólito predominante intracelular, também é adquirido principalmente pela dieta, vai ser absorvido lá no intestino delgado, também excretado pelo rim. Ele também é reabsorvido lá no rim, principalmente na porção ascendente da alça de Henle e no túbulo distal, né? Lembrar que o potássio é no túbulo proximal. É importante lembrar, Matheus, que ao contrário da maioria dos íons, o magnésio ele não vai ser controlado por nenhum hormônio, né? No caso do potássio que a gente comentou, a aldosterona é um hormônio muito importante, mas aqui o magnésio ele é até falado como dito um íon órfão, né? Não existe nenhum hormônio que regula o metabolismo dele. E o armazenamento é feito principalmente nos ossos. Então, o que seria considerado hipomagnesemia, né? Seria uma concentração sérica menor que 1,7 miligramas por decilitro. E aí, às vezes, a gente vai ter valores de referência diferentes, né, para os laboratórios, a depender da unidade avaliada. Então, ou menor que 1,7 miligramas por decilitro, que seria correspondente a 1,4 mex por litro, ou 0,7 milimols por litro. Isso, cada laboratório vai ter a sua unidade. E aí a hipomagnesemia vai acontecer em principalmente dois contextos. Então, ou perdas pelo trato gastrointestinal, e aqui parecido com a hipocalemia, em casos de diarreia desabsortiva, situações de pancreatite aguda, ou, e aqui é importante lembrar, o uso crônico de IBP, né? Então, omeprazol, pantoprazol, e em um segundo caso, por perdas urinárias. Então, aqui principalmente medicamento, e aqui a gente vê diuréticos, digoxina, alguns antibióticos como polimixina e aminoglicosídeos, que têm um efeito no túbulo, né, principalmente. Pacientes com história de etilismo crônico também têm uma maior perda urinária do magnésio. Pacientes com alguma disfunção tubular adquirida, né, ou medicamentosa, ou pacientes, por exemplo, num contexto de uma recuperação pós-NTA, ou disfunções tubulares genéticas, né? E aqui a gente lembrar daquelas síndromes, né? Síndrome de Bartter, síndrome de Gittelman, podem ser causa de vários distúrbios hidroeletrolíticos. O tratamento da hipomagnesemia também deve sempre ser focado na causa subjacente. E aí a gente vai suplementar magnésio, principalmente em contextos de hipomagnesemias mais importantes ou pacientes com sintomas mais graves, né? Então, tetania, arritmias, né? E aqui a gente vai ter principalmente a taquicardia ventricular polimórfica, né? A torção das pontas, ou crises convulsivas. Então, como que a gente divide os pacientes que vão precisar receber a reposição do sulfato de magnésio? Então, nos pacientes hemodinamicamente instáveis, né, que são principalmente aqueles pacientes que têm arritmias, a gente vai precisar fazer uma reposição mais rápida, né, e mais agressiva. Nesses casos, a gente pode usar uma concentração de 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio durante um tempo de 2 a 15 minutos. Se depois dessa infusão o paciente permanecer hemodinamicamente instável, eu ainda posso fazer um bolus adicional com essa mesma dose. E é assim que o paciente estabilizar, a gente faria uma infusão ali de 4 a 8 gramas, administrado lentamente num período de 12 a 24 horas. A gente vai repetindo essas reposições, visando manter uma concentração plasmática do magnésio pelo menos acima de 1 miligrama por decilitro. Só para lembrar que geralmente, né, no meio intra-hospitalar, a solução que a gente vai ter disponível é o sulfato de magnésio a 10%. E aí, nesse, a gente tem uma concentração de 100 miligramas por ml, ou seja, uma ampola de 10 ml vai conter 1 grama de sulfato de magnésio, só para facilitar um pouquinho essas reposições.
Então, pensando nos pacientes hemodinamicamente instáveis, a gente vai fazer essa reposição mais rápida. E os pacientes hemodinamicamente estáveis? Nesse vai depender bastante da gravidade da hipomagnesemia. Então, pacientes com magnésio abaixo de 1, a gente pode fazer 1 a 2 gramas do sulfato em 30 a 60 minutos. E aí depois a gente faz uma reposição de 4 a 8 gramas em 12 a 24 horas. Aqui no magnésio é muito mais dependente, né, a velocidade de infusão do que a concentração da solução, igual era a nossa preocupação na reposição do potássio. Então o que mais vai importar vai ser essa velocidade e a gente tenta respeitar uma regrinha de mais ou menos 1 grama por hora. Então em pacientes com magnésio abaixo de 1 a gente vai fazer dessa forma. Entre 1 e 1,4 a gente pode fazer uma reposição de 4 a 8 gramas do sulfato de magnésio ao longo de 12 a 24 horas. E hipomagnesemias mais leves, entre 1,5 e 1,7, 1 a 2 gramas do sulfato de magnésio em 1 a 2 horas de reposição. Legal, Fernanda. O magnésio anda muito junto com o potássio, né? Então a gente já casa normalmente essa diluição, né? Antes de falar dessa combinação de íons, vamos para o nosso último íon que a gente vai trazer no nosso episódio, que é o fósforo. Como é que você entende as reduções do fósforo sérico e como que a gente corrige? Certo. Então, por último, o fósforo, né? Esse já é um pouquinho mais esquecido nos exames, né? Acho que de todos os íons, talvez ele só perca pro cloro como mais esquecido. Mas também é um íon muito importante, né? Então, lembrar que a nossa formação de energia, o ATP, ele depende de fósforo, então é um íon com sua importância clínica. Ele também predomina no intracelular e o metabolismo dele vai ser muito ligado ao metabolismo do cálcio e dependente principalmente do PTH e da vitamina D. A hipofosfatemia, ela vai ser definida então como uma concentração sérica de um fósforo menor que 2,5 miligramas por decilitro. E as causas vão ser várias também, dependendo de vários mecanismos. Bem parecido com os outros 2 íons que a gente já comentou. Então, ou eu vou ter situações onde eu estou aumentando a entrada do fósforo para dentro da célula. E aí aqui, um pouco parecido com o potássio, né? Isso acontece em contexto de aumento da secreção da insulina. E aí lembrar também da síndrome de realimentação. Em casos de alcalose respiratória aguda e naquelas situações de síndrome de fome óssea, eu posso ter situações onde eu tenho uma diminuição da absorção intestinal do fósforo, e aí aqui pode ser tanto por ingesta inadequada, por situações onde eu tenho uma inibição dessa absorção do fosfato, uso de antiácidos, quelantes do fósforo. Eu posso ter situações onde eu tenho diarreias desabsortivas, onde ele não vai ser absorvido, e situações de deficiência ou resistência à vitamina D, que é responsável, né, por carregar o fósforo para dentro das células lá no intestino. Além disso, eu posso ter um aumento da excreção urinária do fosfato, e aí aqui principalmente situações de hiperparatiroidismo primário e secundário, também deficiência ou resistência à vitamina D, algumas medicações, e aqui principalmente acetazolamida, tenofovir e alguns quimioterápicos, e algumas situações menos comuns, né, como raquitismo hipofosfatêmico hereditário e síndrome de Fanconi, que são doenças menos comuns de serem vistas na prática clínica. E lembrar também daqueles pacientes que estão em terapia de substituição renal, onde o fósforo ele é uma substância que é dialisada e pode ser presente nesses pacientes. O tratamento, Matheus, também, igual todos os outros distúrbios hidroeletrolíticos, vai depender muito da causa, mas alguns pacientes vão precisar da suplementação do fosfato, né? Principalmente dependendo de concentrações séricas em contextos, né, de concentração séricas mais baixas, ou pacientes que tenham sintomas. Então, no geral, todos os pacientes que tiverem uma concentração sérica do fósforo abaixo de 2 vão precisar receber a reposição. Se possível, a gente sempre vai preferir a terapia com fosfato oral, mas em pacientes onde eu não consigo tolerar ou eu não consigo fazer a reposição via oral, ou então pacientes com hipofosfatemias mais graves, né, onde eu posso ter complicações importantes como arritmias ou outras alterações, eu vou fazer a reposição endovenosa. Então, como que isso é feito? A gente tem no hospital geralmente 2 formulações principais disponíveis, que são o fosfato de potássio e o glicerofosfato de sódio. Então, nessas 2 soluções, a concentração de fosfato vai ser a mesma, que é 3 milimols por ml. O que vai mudar vai ser a concentração do outro íon, né? Então, o fosfato de potássio, além do fósforo, ele vai ter de 2 a 4 mEq por litro de potássio. E o glicerofosfato de sódio vai contar com uma concentração de 4 mEq por litro de sódio. Como que a gente vai fazer essa reposição, então? Em pacientes com fósforo abaixo de 1 miligrama por decilitro, o que a gente recomenda é uma reposição de 0,4 milimols por quilo em um tempo de 6 horas.
com uma dose máxima de 50 milimols para essa administração inicial. Em pacientes onde eu tenho nível sérico entre 1 e 1,3, eu vou fazer uma reposição de 0,3 milimols por quilo em 4 horas. E em pacientes que têm o nível sérico maior que 1,4, 0,2 milimols por quilo também em 4 horas. É importante lembrar aqui, então lá no potássio, no magnésio, a gente falou de evitar realizar a infusão em soluções com soro glicosado. E aqui do fósforo, o que a gente vai ter que lembrar é de evitar administrar ele junto com o cálcio, né? Então, quando eles são combinados na mesma solução, eles podem se precipitar numa solução de fosfato de cálcio, e aí isso pode ter repercussões para o paciente, né? Inclusive injúria renal, por exemplo. Legal, Fernando. Então, na maioria das vezes a gente consegue, né, formular uma solução que tenha fósforo, magnésio, potássio, esses três íons que nós comentamos, mas quando existe alguma demanda de alguma solução com cálcio, talvez não seja mais adequado a combinação com o fósforo pela possibilidade de precipitação, né, e até formação de cristais, né, na circulação, é isso? Isso, perfeito. Certo, pessoal. Então, essa é a nossa revisão a respeito da correção de distúrbios hidroeletrolíticos. Trouxemos os três mais comuns da nossa prática, aqui focando nas reduções, né, nas hipocalemias, magnesiemias, fosfatemias. Esperamos que esteja proveitoso para vocês e até mais. Até mais, pessoal. Até mais, Matheus.